essa palestra que vai falar sobre capacidade de rede sem fio. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a história das redes sem fio, né? Essa ideia de utilizar o rádio como meio de comunicação, ela é tão antiga quanto a telegrafia sem fio, que já foi inventada no início do século XIX. Desde então, os sistemas de comunicação, eles têm só evoluído e se tornado cada vez mais escaláveis e eficientes. Tá? Um grande marco na eficiência de comunicação sem fio foi a capacidade de transmitir dados em pacotes. Essa ideia foi primeiramente implementada no Havaí, na rede chamada Aloha, nos anos 70. Tá? Um outro grande marco nessa eficiência, na melhoria da utilização do espectro de comunicação sem fio, foi a ideia de que as frequências poderiam ser reutilizadas no espaço. E isso deu origem aos sistemas de telefonia celular que nós temos. Hoje em dia, estima-se que há mais de 4 bilhões de telefones móveis no mundo inteiro. E a sua cobertura ela ainda é completada por várias redes Wi-Fi, então a cobertura wireless do mundo realmente é uma coisa extremamente ubíqua hoje em dia. Talvez um dos objetivos finais, né, bastante ambiciosos da comunicação sem fio, seja prover uma troca de informações universal entre máquinas e entre pessoas e máquinas. Tá? No entanto, antes que esse ambicioso objetivo se torne, de fato, realidade, vários desafios técnicos precisam ser vencidos. Tá? Primeiramente, o espectro de comunicação sem fio é um recurso que é extremamente escasso e limitado, e ele precisa ser compartilhado entre diferentes aplicações. Portanto, a exploração mais eficiente possível da capacidade desse recurso escasso que é o espectro de comunicação é essencial para a gente tornar esse objetivo aqui realidade. Por outro lado, o canal sem fio ele é sujeito a várias flutuações devido a obstáculos e movimentos. Tá? E por último, dispositivos que transmitem dados simultaneamente interferem intensamente entre si. Porque o meio de comunicação ele é compartilhado pelos elementos sem fio. Portanto, a gente precisa separar requisições simultâneas ou no espaço, ou em frequência, ou no tempo. Tá? Então, todos esses desafios, eles apontam para a necessidade da gente entender melhor a complexidade algorítmica por trás das redes sem fio. Tá? Se a gente não conseguir entender os algoritmos que estão por trás, né, e propor algoritmos cada vez mais eficientes, o espectro sem fio ele simplesmente não vai ser suficiente para a gente conseguir fazer tudo o que a gente gostaria, como transmissão de arquivos multimídia universalmente. Ok? Então, um dos problemas mais fundamentais da comunicação sem fio é justamente determinar a capacidade máxima de uma determinada rede sem fio. Tá? E nesse trabalho eu vou dar enfoque ao reuso espacial, tá? Que é um problema que é ortogonal ao reuso em tempo e em frequência. Ok, esse slide é só para reforçar mais uma vez o tanto que a comunicação sem fio está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, essa tendência que recebeu o nome de internet das coisas, não só os nossos aparelhos celulares terão conexões sem fio, mas eletrodomésticos e, às vezes, objetos pequenos do nosso cotidiano, cada um deles poderá ter um endereço IP e talvez uma interface de comunicação sem fio. Tá? Então, é essencial que a gente utilize essa comunicação sem fio de forma eficiente. Tá? Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês
é que a palestra de hoje ela terá um caráter teórico. Tá? Isso não é para assustar as pessoas da prática. Tá? Inclusive, um conflito recorrente que vem acontecendo na academia, na área de ciência da computação, é justamente entre o pessoal da prática, que são os engenheiros que constroem sistemas de verdade, sistemas que funcionam, e, do outro lado, o pessoal teórico, né, que estuda complexidades de algoritmos, tenta provar que P é diferente de NP. Então, por que há tão pouca interação entre esses dois mundos, a teoria e a prática? Tá? O pessoal da prática costuma achar que o pessoal da teoria só faz coisas inúteis. Tá? Então, você lê aqueles papers com fórmulas e modelos infinitos, coisas complexíssimas, e o pessoal da prática raramente consegue achar um jeito de aplicar isso, de tornar essa informação útil. Por outro lado, o pessoal da teoria acha que tudo que o pessoal da prática faz é trivial e não merece a atenção deles. Tá? Então, sempre tem esse conflito. No entanto, eu sou da opinião de que cada um desses grupos tem muito vamos dizer, a ganhar com a interação com o outro lado. Né? Seja o pessoal da teoria ter mais contato com a prática para melhorar os seus modelos, né? Tornar os seus modelos em que todos os resultados teóricos são derivados mais próximos da prática e mais úteis na prática. Seja o pessoal da prática procurar o pessoal da teoria para saber onde procurar as coisas, como interpretar os resultados, entender os resultados. Ok? Então, mesmo que alguns de vocês sejam mais ligados à prática, eu acredito que vocês têm alguma coisa a levar dessa palestra de hoje. Ok? Grafos, caminhos, ciclos em um grafo. A gente pode ter um grafo completo, né? Um grafo bipartido, um grafo bipartido completo. Né? A gente pode ter grafos conectados, grafos eulerianos. Essa parte aqui, por exemplo, é interessante. Vocês sabem o que é um grafo euleriano? Né? Que é um grafo em que o grau de cada vértice é par. E um grafo com essa característica é garantidamente que você consegue ter um passeio pelo grafo em que você começa num vértice, termina no mesmo vértice, passa por todas as arestas do grafo exatamente uma vez. Tá? Então, esse é o circuito euleriano do grafo e essa simples característica de que o grau de cada nó tem que ser par é suficiente para o seu grafo ter um circuito euleriano. Tá? Outro tipo de grafo que é bem interessante são as árvores. Né? Então, o que eu gosto de ressaltar aqui é que existem várias formas de definir uma árvore. Tá? Então, você dizer que você simplesmente tem um grafo G em que qualquer par de vértices é conectado por um caminho simples, é suficiente para você definir uma árvore. Do mesmo jeito, se você falar que você tem um grafo conectado na mão, no entanto, a remoção de qualquer aresta desse grafo vai desconectá-lo, também define uma árvore. Ok? E, por último, aqui talvez seja interessante também, se você tem um grafo acíclico na mão, tá? Com a característica de que, se você adicionar pelo menos uma aresta nesse grafo, ele vai conter pelo menos um ciclo, novamente você tem a definição de uma árvore na mão. Tá? Tem um conceito importante que é a árvore geradora de um grafo, que é basicamente uma árvore que contém todos os vértices de um grafo, tá? E ela é uma árvore, ou seja, ela tem exatamente n-1 arestas. Tá? Cada grafo pode ter diversas árvores geradoras. Então, nesse exemplo, esse grafo aqui, ele pode ter essa árvore geradora ou essa árvore geradora. Por que existe uma variedade muito grande de árvores geradoras para o mesmo grafo? A gente define o que a gente chama de árvore geradora mínima, tá? Que, dado um grafo ponderado, retorna uma árvore de peso mínimo total de suas arestas, que gera aquele grafo, ou seja, possui todos os nós, né, e exatamente n-1 arestas. Tá?
a quantidade de árvores geradoras no mesmo grafo é exponencial. Tá? Então, se vocês quiserem achar uma árvore geradora de peso mínimo, utilizando força bruta, melhor vocês desistirem logo no início, porque essa força bruta, né, essa busca exaustiva, ela pode levar tempo infinito. No entanto, existem alguns algoritmos de tempo polinomial que encontram a árvore geradora mínima. Tá? Exemplos desses algoritmos são os algoritmos de Prim e de Kruskal, tá? Que tem complexidade polinomial, mas retornam uma solução ótima. Então, com esse exemplo, eu queria mostrar para vocês que existem alguns problemas que podem parecer complexos, são problemas combinatórios. No entanto, eles oferecem uma estrutura combinatória que consegue guiar o algoritmo em direção à solução ótima. Ok? Então, esses problemas combinatórios, eles podem ser resolvidos em tempo polinomial. No entanto, é uma arte achar esses algoritmos, tá? Esses algoritmos polinomiais que cheguem na solução ótima. Tá? Bom, do outro lado, a gente tem problemas que não podem ser resolvidos em tempo polinomial. Tá? Então, primeiramente, né, quando a gente lida com classes de complexidade, a gente gosta de representar problemas no formato que a gente chama de problema de decisão. Ou seja, é um formato em que o problema ele admite duas soluções, sim ou não. Ele se torna um problema binário. Qualquer problema de otimização pode ser transformado num problema de decisão. No caso de uma árvore geradora mínima, em vez de perguntar qual que é a árvore geradora mínima de um grafo, a gente pode perguntar, existe uma árvore geradora com custo menor ou igual a K? E aí a resposta vai ser sim ou não. Okay? Então, esse vai ser o problema de decisão correspondente ao problema da árvore geradora mínima. Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar majoritariamente com problemas de decisão. E como vocês já devem saber, né, a gente tem uma classe P de problemas que admitem soluções polinomiais e a gente tem uma classe NP de problemas que podem ser verificados apenas em tempo polinomial. O que isso quer dizer? Se você tem um problema e uma solução para esse problema, por exemplo, um grafo e uma árvore geradora de custo K, você consegue verificar que essa árvore geradora de custo K é de fato uma solução para o seu problema, para o seu grafo original? Você consegue fazer isso em tempo polinomial? Consegue fazer essa verificação? Você tem a árvore geradora mínima, o problema, e você tem uma solução e uma instância de um problema na mão. Você consegue verificar em tempo polinomial que aquilo é de fato uma solução? Sim, né? Então, para a gente determinar se uma solução é uma solução, a gente simplesmente tem que verificar se aquilo é uma árvore, o que é muito simples, né? A gente só verifica se ela é conectada e não tem nenhum ciclo, tá? E depois a gente soma os pesos das suas arestas para ver se o peso é de fato menor ou igual a K. Tá? Então, isso é um procedimento polinomial muito simples para verificar que essa de fato é uma solução. Okay? Então, esse problema, obviamente, pertence aqui à classe NP. Certo? No entanto, existem alguns problemas nessa classe NP, que a gente chama de problemas NP completos, que são os problemas mais difíceis, para os quais não se conhece nenhum algoritmo polinomial até o momento. Tá? Como que a gente pode definir esses problemas NP difíceis? Primeiro, eles têm que estar na classe NP, ou seja, a gente tem que poder verificar suas soluções eficientemente. E segundo, qualquer problema NP, ele deve ser redutível ao nosso problema Q, que é NP completo. Tá? Então, para um problema ser NP completo, ele tem que ser equivalente no sentido assim, tão difícil quanto qualquer outro problema da classe NP. Que é uma coisa assim, não é muito intuitiva, né? É difícil de captar esse conceito. Como que a gente prova isso, né? Como que a gente prova que qualquer problema da classe NP pode ser redutível aqui ao nosso problema Q?
Como que a gente pode fazer isso? Por onde que a gente começa? Né? Então, o ideal seria se a gente achasse um problema coringa, tá? Um problema especial para o qual já existisse essa prova, tá? Essa prova básica de que o problema é NP completo, de que qualquer outro problema da classe NP é redutível a ele. E a partir de então, a gente só precisa fazer a redução desse problema coringa para o nosso problema em questão. Ok?